Olá, meu nome é Verônica Anselmo Machado, eu sou médica, formada pela Faculdade de Medicina da UFMG, sou neurologista, fiz residência médica em neurologia no Hospital Resolita Tolentino Neves e fiz especialidade, um fellow em epilepsia e eletroencefalograma no Hospital das Clínicas da UFMG. Vamos falar um pouquinho sobre epilepsia, alguns conceitos e responder algumas perguntas que surgiram ao longo dessas últimas semanas. O que é epilepsia e quais as principais causas? Para falar sobre o que é epilepsia, nós vamos precisar de alguns conceitos. Um deles é, o que é uma crise epilética? Uma crise epilética, ela é uma ocorrência transitória de sinais e sintomas decorrentes de uma atividade neuronal excessiva. Eu gosto de usar a analogia que ela funciona como se fosse um curto-circuito cerebral. E como todo curto-circuito, ela acontece de forma súbita e é transitória. O que isso quer dizer? Ela tem um início súbito e um término também súbito, normalmente de curta duração, em torno de alguns segundos a, no máximo, poucos minutos. E esses sinais e sintomas, eles incluem fenômenos anormais, que são súbitos e transitórios, como, por exemplo, alterações da consciência, né? Muitas vezes o paciente perde a capacidade de interação com o meio ou com outras pessoas, e ela pode estar relacionada com alguns movimentos involuntários, que são percebidos pelo paciente ou pelo observador, caso esse paciente tenha perdido essa capacidade de interação com o meio durante a crise. E esses movimentos involuntários, eles podem ser motores, que são os mais facilmente identificados, mas também podem ser sensitivos ou sensoriais, como, por exemplo, uma alteração de sensibilidade, um formigamento, uma sensação de choque. Podem ser autonômicos, como sensação de náusea, sensação de dor epigástrica, né, dor próxima ao estômago, que às vezes vai ascendendo, uma dor, um mal-estar epigástrico ascendente. Eles podem ser também psíquicos, como, por exemplo, uma sensação de medo muito grande, uma sensação de déjà vu, que é uma sensação de já ter vivido aquela situação, ou uma sensação de jamais vu, que é uma sensação de nunca ter vivido aquela situação, ou até crises, por exemplo, gelásticas, que são crises de riso, um riso incontrolável. E depois que a gente já entendeu um pouquinho o que é uma crise epilética, agora a gente pode passar num conceito de epilepsia. A epilepsia, ela é uma predisposição do cérebro a gerar crises epiléticas recorrentes. Ela é como se o nosso cérebro fosse mais facilmente gerador desses curtos circuitos. E como a gente faz isso como um diagnóstico, né? Como o neurologista, o médico fala assim, não, esse paciente tem epilepsia. Para fechar esse diagnóstico, são necessárias duas crises, que a gente chama de não provocadas. O que é isso? São duas crises que não são consequências de uma outra alteração, como, por exemplo, de uma infecção, como um trauma no momento que caiu, bateu a cabeça e teve uma crise logo depois disso. Então, são duas crises que não tiveram uma causa aparente, que são separadas no intervalo de mais de 24 horas, porque menos de 24 horas é a mesma crise que está reentrando. Então, quando tem duas crises com mais de 24 horas de intervalo entre elas, fecha-se um diagnóstico de epilepsia, ou então uma única crise com uma chance de recorrência da segunda e terceira crise com mais de 60%. E como que a gente sabe que essa chance é maior de 60%? Quando, além da primeira crise, tem uma alteração elétrica no eletroencefalograma, ou então quando tem uma lesão estrutural no cérebro, seja na tomografia ou na ressonância. E, além disso, um outro diagnóstico de epilepsia é quando a gente está diante de uma síndrome epilética, né, muito comum na infância, na adolescência, e que a gente vai depois explorar um pouquinho o que é uma síndrome epilética. E o que são causas de epilepsia? Bem, as causas mais comuns de epilepsia, elas são 6. Estrutural, genética, infecciosa, metabólica ou então desconhecida. Pensando em causas estruturais, elas são relacionadas a alguma lesão cerebral. Pode ser pós um AVC, pode ser em relação a tumores, ou até malformações congênitas. Genéticas são síndromes genéticas congênitas, infecciosas, por exemplo, uma meningite ou uma encefalite, ou então até como infecções gerais, por exemplo, uma sepse de foco urinário, ou pneumonias, que também podem causar crises. Metabólicas, como distúrbios hidroeletrolíticos, ácido-básicos, por exemplo, imunes, como encefalites imunes, como encefalite límbica, e até causas desconhecidas.